Bom, dando continuidade, nesse segundo vídeo nós vamos explorar um pouquinho os gráficos das funções logarítmicas. Claro que nós temos as ferramentas como o GeoGebra para estar plotando esses gráficos para a gente, mas é muito importante saber o que acontece com o gráfico de acordo com a alteração nos parâmetros que nós vamos fazendo. Tá? Nós vamos começar aqui com a função ln de x. Nós vamos fazer algumas alterações nela e ver o comportamento dela no gráfico. Bom, então eu plotei aqui no gráfico a função ln de x, aqui no GeoGebra. Tá vendo aqui a função ln de x, tá? O que nós vamos fazer, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui no cantinho, ó. Eu tenho várias construções aqui, então nós vamos alterar alguns parâmetros na função e ver o que acontece. Então, olha, inicialmente eu vou começar aqui, ó, adicionando, ó, unidades aqui, ó, na função ln de x. Então, vou fazer ln de x mais 2, ln de x mais 3, ln de x menos 1. E eu vou ver o que acontece quando a gente faz isso, tá? Então, ó, construir aqui então a função, por exemplo, ln de x mais 2. Olha aqui o gráfico dela, o que aconteceu, ó. Percebeu que ele, aparentemente, ó, ele subiu aqui, ó, daqui, ó, de onde estava, né? Que era ln de x mais 0. Para ln de x mais 2, ó, ele saltou 2 unidades para cima. Olha o que acontece com h de x aqui, ó, ln de x mais 3, ó, em relação a ln, essa em azulzinho aqui, ó. Ela saltou 3 unidades para cima, ó. Não sei se vocês estão percebendo. Né? Naturalmente, se eu construísse aqui uma função ln de x mais 1, vou fazer, sei lá, vou chamar aqui de t de x igual ln de x mais 1, olha o que acontece, ó. Ela vai aparecer aqui para mim, ó, uma unidade acima da ln de x. Vou colocar a j de x aqui agora, ó, essa que está aqui no cantinho, ó. Opa. Aqui, ó, j de x, vou habilitar ela, ó. Percebe que ela andou uma unidade para baixo? Então, a primeira coisa que a gente pode entender da função ln é que se a gente somar aqui um a na função ln, o gráfico vai passar pelo ponto 1 e a. Veja, não foi exatamente isso que aconteceu, ó. Conforme está aqui essa retinha x igual a 1, ó, a função está sempre passando pelo pontinho, ó, 1 e a. Tá? Vou até plotar os pontinhos aqui para vocês verem. Ó. Então, ó, 1 e 3, 1 e 2, 1 e 0, tá? 1 e menos 1, que é onde a gente adicionou a unidade aqui na função ln. Tá? Então, primeira coisa, a função é ln, logaritmo, qualquer uma. Né? Se eu somar alguma coisa aqui, ó, percebe que eu não estou somando no x, tá, gente? Então, peguei a função inteira ln e somei a. O gráfico vai subir uma unidade ou descer uma unidade, né? Ou seja, ele vai passar pelo ponto 1 e a. E essa soma que eu fiz. Então, por exemplo, ln de x mais 2 aqui no cantinho. Ó. Isso aqui é ln de x mais 2. O que vai acontecer? O gráfico passou pelo ponto 1 e 2. Então, é como se ela tivesse subido, né? Como se a função tivesse subido um pouquinho. Tá? Beleza. Vamos ver aqui mais uma questão. Então, eu deixei agora aqui só a função ln. Olha o que nós vamos fazer. Ó. Nós vamos, olha aqui no cantinho do GeoGebra, ó, nós vamos alterar aqui a função, multiplicar ela por uma constante. Então, primeiro, ln por 2, por 3, por 8. Vamos ver o que vai acontecer com o gráfico da função. Ó, vou habilitar aqui. Ó. Então, f de x igual a 2 ln de x. Olha o gráfico que aconteceu. Né? Olha quando eu faço 3 ln de x. Olha quando eu faço 8 ln de x. Percebam que o gráfico ele vai se inclinando da função, ó, vai cada vez mais chegando aqui próxima da reta x igual a 1. E olha o que acontece quando eu vou multiplicando ln de x por meio, ó, ou por 1/8, por números que estão entre 0 e 1. Olha o que vai acontecendo aqui. Ó. O gráfico ele vai se aproximando aqui do eixo x. Ó. Olha que maluco, né? Então, conforme eu vou multiplicando por uma constante positiva, ó, a concavidade do gráfico, tá vendo aqui, ó, que ele vai fechando aqui, ó, na reta, até chegar na reta x igual a 1. Olha quando é 3, ó, olha quando é 8. Ó. Perceba que ele está cada vez chegando próximo aqui à reta x igual a 1. E quando eu faço o contrário, multiplico por um número entre 0 e 1, por exemplo, meio, ou 1/8, olha o que acontece, né? A reta cada vez mais vai inclinar, ela continua crescente nos dois casos, né? Mas ela vai chegando cada vez mais próximo aqui do 0, tá? Então essa é uma outra propriedade. Ó. Se eu multiplicar o gráfico
de ln de x por k, se k for maior que 0, vai fazer o gráfico se aproximar da reta x igual a 1. E se k estiver entre 0 e 1, vai fazer o gráfico se aproximar do eixo y, tá? Aqui saiu o eixo x, mas é do eixo y, tá? Então essa é uma outra propriedade interessante. Bom, o que nós vamos fazer agora, né? A gente vai alterar agora aqui, ó, nesse grupinho aqui de funções, ó, nós vamos alterar o sinal da função ln. Então vamos multiplicar ela por menos 1, por menos 2, vamos ver o que vai acontecer com o gráfico, tá? Então, ó, na primeira aqui, ó, multiplicando por menos 1, olha o que aconteceu com o gráfico. A função que era crescente passa a ser agora decrescente. Vou multiplicar por menos 2, ó, continua decrescente. Vou multiplicar por menos 1/5, ó, continua decrescente. Então, quer dizer, vale o que a gente viu no item anterior, que conforme ela vai, né, aumentando aqui o expoente, ela vai aproximando da reta aqui, ó, x igual a 1, e conforme o expoente vai ficando entre 0 e 1, agora no caso negativo, expoente não, perdão, o fator, ela vai se aproximando do eixo y, tá? Só que aí ela muda o sentido, ela passa de crescente a decrescente, tá? Então é quando, ó, eu multiplico ln por menos k, f de x fica decrescente, ok? Agora é o seguinte, a gente alterou até agora, né, alguém somando ou subtraindo ln, alguém multiplicando, né, positivo ou negativo ln. Nós vamos agora ver um grupinho de função aqui, ó, não sei se vocês estão observando aqui no cantinho, ó, que nós vamos começar a alterar dentro dos parênteses. Então agora eu não vou ter mais ln de x mais alguma coisa. Eu vou ter ln de x mais alguma coisa dentro do parênteses. Percebam que essa f2 aqui é diferente dessa g aqui, ó. Essa G2, essa H de X aqui, são coisas diferentes. Eu estou mexendo agora dentro do parênteses, tá? Não mais fora do parênteses, como fez anteriormente. Vamos ver o que vai acontecer com a função. Então, olha o que acontece, ó. Tá aqui a ln de x aparecendo aqui na tela para vocês, ó. Aqui a ln de x. Vou habilitar aqui, ó, a malha para ficar mais fácil de vocês verem. Olha o que acontece quando eu, dentro do parênteses, somo uma unidade ln. Olha lá, ela andou uma unidade para a esquerda. Olha quando eu adiciono 2 unidades. Olha, ela saiu daqui de 1, veio parar no menos 1. Ela andou 2 unidades. Olha o que acontece quando eu adiciono 3. Ó. Ela andou 3 unidades para a esquerda. E olha o que acontece quando eu tiro uma unidade de x. Ó. Ele anda uma unidade para a direita. Então, essa é uma propriedade bem interessante. Ó. Quando eu aumento valores aqui no x dentro do parênteses, a função logarítmica é como se ela andasse para a esquerda. E quando eu subtraio, é como se ela andasse para a direita. Tá? Então, essa é a quarta observação que a gente faz. ln, né, de x mais a, o gráfico de ln de x se desloca uma unidade para a esquerda. ln de x menos a, o gráfico de ln de x se desloca a unidades para a direita. Então, olha que legal. Você bate o olho na função agora, você já começa a ver o desenho que ela tem. Tá? Vamos ver aqui mais uma. Ó. Vou esconder essas aqui. O que eu vou fazer agora? A gente vai mexer agora no x. Então, vejam que aqui nas primeiras ele era positivo, né? A gente vai fazer ele aqui agora negativo. Ó. Então, eu vou construir aqui, ó, a F de 3, a Hzão de 3, Jão de 3. Olha lá. Perceba que eu estou mexendo agora no sinal do x que está dentro do ln. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Então, ó, no primeiro caso, ó, a gente está aqui a condição da ln de x. Ó. Vou construir agora a ln de menos x. Olha o que ele fez. Ele espelhou ela no eixo y. Ela passa a ser aqui agora ó, decrescente. E ela passa a ter como domínio, é óbvio, né? Todos os x negativos. Olha o que acontece se eu faço ó, menos x mais 1. Olha lá, ele anda uma unidade para a direita. Menos x mais 2, ele anda uma unidade para a direita. Então, basicamente, o que acontece é o inverso, né? Ela é espelhada em relação ao eixo y, quando o x é negativo, ela passa a ser decrescente. E percebam que o domínio dela passa a ser agora os reais negativos. Tá? Então, essa é uma propriedade interessante. Agora, olhem só, vamos ver. Então, vamos anotar essa aqui. Ó. Olha lá, ln de menos x. O gráfico de ln de x se espelha no eixo y. Ó. Muda o domínio. E a imagem continua sendo R. E ela passa a ser decrescente também, né? Não mais crescente. Tá?
Agora, vamos ver aqui o último caso. O que acontece quando eu multiplico por um fator dentro do parênteses. Quando eu multiplico por um fator dentro do parênteses. Então, por exemplo, quando eu faço ln de 2x, ln de 3x, ln de 8x, o que vai acontecendo com a função? Então, eu vou fazer aqui, está aqui a ln de x construída. Vou fazer aqui, então, ln de 2x. Olha lá o que está acontecendo. ln de 3x, ln de 8x. Percebam que ela está aumentando a concavidade aqui, e cada vez mais ela vai chegando mais próximo aqui do eixo y. Vou trocar aqui, de 8x, vou pôr 20x. Olha lá, cada vez mais ela vai chegando aqui perto do eixo y. Ela vai aumentando a concavidade, mas ela vai ficando mais aberta, mais próximo do eixo y. E se eu for diminuindo, né, por exemplo, meio x, olha lá, ela vai se afastando do eixo y, né, 1/8 de x, olha lá. E olha onde que ela cortou o eixo x, no do 2, no 8º foi no 8, né? Se eu trocar aqui, por 1/20, trocar aqui por 1/20, vocês estão vendo no cantinho, ela vai cortar, o eixo x no 20, tá vendo? Ele sempre corta o eixo x no inverso. Então, olha que interessante, aqui, na 2x, deixa eu esconder as outras, fica mais fácil de vocês verem, Na ln de 2x, vou aumentar o zoom aqui, olha lá, ele cortou bem no meio, tá? Na ln de 20x, ele cortou aqui, o eixo x, bem aqui, estou aumentando o zoom aqui, né? Bem em 1/20. Vamos lá, 1/20, que é 0,05, tá? Então, essa é uma propriedade muito legal, que você consegue saber onde a função corta o eixo x. Então, ficou óbvio que a ln de x, no caso aqui, ela vai cortar em 1. Né, o eixo x no 1, porque é 1x aqui na função. Tudo bem? Então, vamos ver aqui. Basicamente é isso, pessoal, os gráficos das funções. Vamos recapitular, então. Se eu somar a unidade de uma função logarítmica, a função vai passar pelo ponto 1 e a. Foi a primeira que a gente viu. Se eu multiplicar a função logarítmica por uma constante, se a constante for maior que 0, faz o gráfico se aproximar da reta x igual a 1. Se o gráfico, né, se o k estiver entre 0 e 1, faz o gráfico se aproximar do eixo x. A gente viu também, se eu multiplicar por uma constante negativa, a função passa a ser decrescente. Tá? A gente viu também, né, que se dentro do parênteses eu somar uma unidade, né, na função logarítmica, o gráfico se desloca uma unidade para a esquerda. Se eu subtrair, ele se desloca a unidade que né, para a direita. E se eu inverter aqui, né, fazer x ficar negativo, o gráfico de ln se espelha no eixo y, vai estar mudando o seu domínio. Então, com isso, você bate o olho numa função logarítmica, você já consegue ter uma ideia de como é o seu gráfico. Faz o teste, quer ver? Faz o teste aí. Faça o teste e tente descobrir como seria o gráfico dessa função que eu estou escrevendo aqui, sem usar o GeoGebra. Depois você usa o GeoGebra para tirar a prova. ln menos 2 ln de 2x mais 3. Sabendo dessas propriedades, tenta fazer um esboço do gráfico dessa função. Como será que ele ficaria? Faz o teste, né, usando essas propriedades, e depois plota no GeoGebra para ver se você conseguiu. Bom, agora, pessoal, nós vamos ver algumas aplicações, tá, de logaritmo, no caso, né, vocês viram como que é o comportamento do gráfico e tudo mais. E a gente vai ver algumas aplicações que vai mostrar para a gente como é útil utilizar os logaritmos. Tá? A gente já viu um pouquinho disso nas aulas passadas. Tá? Então, uma delas é para resolver equação exponencial. Tá? Tem uma propriedade que diz o seguinte, se b elevado a u é igual a b elevado a v, então u é igual a v. A gente vai usar essa propriedade para resolver funções exponenciais. Olha esse exemplo. Eu tenho aqui uma equação exponencial. 20 vezes meio elevado a x sobre 3 é igual a 5. Quero saber quem é o x, né, dessa equação aqui, como que eu resolvo isso. Tá? Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer dividir ambos os lados por 20, foi o que eu fiz para deixar esse 20 ser no 1.
E aqui no caso ficou 5 sobre 20. Então eu posso simplificar para 1/4. Né? Percebam que eu fiquei aqui com meio elevado a x sobre 3, que é igual a 1/4. Só que eu consigo igualar essa base. Ó, aqui no caso, ó, meio, 1/4 é a mesma coisa que meio ao quadrado. Então olha o que a gente fez. Ó, a gente conseguiu aqui igualar as duas bases. Usando essa propriedade, ó, se a base está igualada, significa que x sobre 3 é igual a 2. Que é o que a gente fez aqui embaixo. X sobre 3 é igual a 2. Resolvendo essa equação de forma simples, a gente chega então que x vale 6. Tá? Esse é o método mais simples, não envolve logaritmo nem nada. Aí você está falando, pô professor, mas beleza, e se, né? E se eu não conseguisse igualar essa base, o que eu faria? Né? Então, o que eu faria se eu não conseguisse igualar a base para mim? A gente pode usar a ideia de logaritmo, tá? A gente faz a mesma coisa, acerta a primeira equação. Ó. Então, o que a gente fez aqui? Ó? Pegou aqui ó, 20, veio para cá dividindo, ou né, multipliquei ambos os lados por 1 sobre 20. Ó. E aí a gente caiu aqui nessa expressão. Meio elevado a x sobre 3 é igual a 1/4. Agora, o que nós vamos fazer? Lembra que eu falei que o logaritmo ele derruba expoente? Nós vamos usar o logaritmo para derrubar esse expoente aqui. Ó. Tá? Então, vou aplicar aqui logaritmo. Ó. No caso, vou usar o ln. Você podia usar o log na base 10, que você quisesse. Tá? Vou aplicar o ln de ambos os lados. Então, como isso aqui é uma equação, tudo que eu faço de um lado, eu posso fazer do outro lado, que não altera o resultado. Tá? Então, olha só, apliquei ln dos dois lados. Ó. Pela propriedade que a gente estudou, ó, esse expoente vai cair na hora que eu aplico o ln. Né? Então, olha lá o que vai dar. Ó. ln de meio elevado a x sobre 3 vai ser x sobre 3 vezes ln de meio, que é igual a ln de 1/4. Gente, ln de meio e ln de 1/4 é um número. Se você tem a calculadora aí, você consegue encontrar esse número. Tá? Se isso é um número, ó, o ln de meio está multiplicando aqui, no caso, ó, o x sobre 3, eu posso passar para lá dividindo. Ou posso dividir ambos os lados por ln de meio, que é o jeito mais certo, né? Que eu já expliquei isso para vocês. Ó. Quando eu faço isso, ou também, né, eu já poderia fazer isso direto. Ou a gente pode pensar o seguinte também, ó. ln de meio não é a mesma coisa que ln de 1 menos ln de 2? Ó. ln de 1/4 não é a mesma coisa que ln de 1 menos ln de 4? Também posso usar essa propriedade. Porque você sabe que ln de 1 é 0. Tá? Então, o que vai acontecer? Ó? Aqui, no caso, vai ficar x sobre 3 vezes menos ln de 2, porque ó, o ln aqui ó, de 1 é 0 e esse ln de 1 aqui é 0 também. Ó. Então, só ficou o menos ln de 4 do outro lado. Tá? Aí, ó, passei o menos ln de 2 para lá dividindo, né? Ou dividimos os lados por ln de menos 2. Ó. A gente ficou nessa expressão aqui. Ó. Agora, o que eu vou fazer? O 3 aqui, eu vou passar para lá multiplicando. Ou vou multiplicar ambos os lados por 3 para isolar o x. Né? O que vai acontecer? Ó? X vai ser 3 vezes ln de 4 sobre ln de 2. Ó, porque menos com menos aqui dá mais, né, gente? Você bater na calculadora aí, ó, 3 vezes, abre parênteses, ln de 4 dividido ln de 2, fecha parênteses. Vai dar que o x vale 6. Veja, é o mesmo resultado que a gente encontrou no item anterior. Claro que no item anterior foi mais fácil que a gente conseguir igualar as bases, mas nem sempre isso é possível. Ok? Vamos ver aqui mais um exemplo. Eu tenho aqui agora, né? É que ele deu um BOzinho aqui. Pronto. Eu tenho aqui agora uma outra propriedade que diz o seguinte, ó. Se log na base B de U é igual a log na base B de V, então U é igual a V. Tá? Nós vamos usar o que essa propriedade basicamente diz? Se eu consigo igualar os logaritmos aqui com a mesma base, eu posso cancelar esses logaritmos e resolver a equação. De uma forma bem simples. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Ó. Nesse exemplo, ele fala o seguinte, ó. Sabendo quem é x, né? Sabendo que log de x ao quadrado é igual a 2. Então, nós vamos usar essa propriedade aqui. Ó. Eu vou igualar as bases para eu poder resolver a equação. Tá? Bom, o que eu quero que você perceba? Primeiro, né, que 2 aqui, ó, ele pode ser escrito como log de 10 ao quadrado. Tá? Estou usando aqui, a base aqui é 10, ó, esse logaritmo é 10, então isso aí que 2 pode ser log de 10 ao quadrado. Por quê? Ó, faz o teste aqui para você ver. Ó. Log na base 10 de x é igual a 2, significa que 10 elevado ao quadrado é igual a x. Ó. Então, 10 elevado ao quadrado é igual a x.
Isso significa, então, que x é igual a 100, ou x é igual a 10 ao quadrado. O que a gente fez aqui? Ó? Nós igualamos as bases. Ó. Então, esse cara e esse cara aqui têm a mesma base. Por essa propriedade, ó, se as bases são iguais, então U é igual a V. Então, x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado. Bom, se x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, x ao quadrado é 100, x é raiz quadrada de 100, então x é mais ou menos 10. Bom, então nós temos duas soluções, tá? X é mais ou menos 10. Tomem muito cuidado, porque em alguns casos, como esse, a gente tem que interpretar o que está acontecendo no domínio do logaritmo, tá? Então, graficamente nos ajuda a encontrar essa resposta de uma forma mais fácil. Olha só por quê. Ó. Quando eu faço manipulação algébrica, às vezes a gente pode levar algum erro, tá? Se eu usar aqui, por exemplo, a propriedade do logaritmo que a gente aprendeu, ó, que o log de x ao quadrado é 2 log de x, a gente ia encontrar um problema na hora de fazer o cálculo. Por quê? Porque fazendo esse cálculo, ó, nós ia chegar aqui que log de x é igual a 1, tá? Quando que o log de x é igual a 1? Quando x é igual a 10. Mas nesse caso, ó, a gente não achou toda a solução, a gente achou uma solução. Porque a função, eu fiz aqui o gráfico dela para vocês verem, ó, essa aqui é o gráfico da função log na base 10 de x ao quadrado, tá vendo? O gráfico vai cortar aqui o 2, ó, quando x for menos 10 e quando x for 10. Que foi a solução que a gente encontrou, tá? Então, tomem muito cuidado para usar a manipulação algébrica com as propriedades. Você sempre tem que analisar quem é aqui o domínio da função. No caso, aqui pode ser tanto valores positivos quanto negativos, porque qualquer valor aqui faz o número ser positivo. Então, menos 1, menos 2, menos 10, o valor que eu quiser, vai me resultar em números positivos e isso não dá pau na definição de função logaritmo. Tanto que aí se eu plotei aqui no GeoGebra gráfico, ó, e vi que de fato é menos 10 e 10 a solução. Então, muito cuidado com as manipulações algébricas. Okay? Agora a gente caminha para o final da aula, tá? E eu vou aqui mostrar para vocês dois exemplos de aplicações de logaritmos, tá? Como vocês já devem ter visto falar, é a escala Richter. A escala Richter é usada para medir terremoto, tá? E ela é dada por essa expressão aqui, ó. Ela é o R é igual a log na base 10 de A sobre T mais B, tá? Onde A é amplitude, esse Azinho aqui, ó, é a amplitude em micrômetro do movimento vertical do solo, que é informado em um sismógrafo. T, ele é o período do abalo sísmico em segundos. E B é a amplitude do abalo sísmico com distância crescente a partir do epicentro do terremoto. Tá? Então, isso lá na década de 50, 60, um pesquisador chamado Richter desenvolveu essa escala para medir terremoto. Tá? Então, quando você vê lá, pô, houve um terremoto de 7,3 na escala Richter, terremoto de 5,4 na escala Richter. É essa fórmula que é usada para fazer esse cálculo. Né? R igual a log na base 10 de A sobre T mais B. Tá? Sabendo disso, ó, nós vamos fazer aqui um exercício bem tranquilo, que ele me pede o seguinte, ó. Sabendo, né, que é disso, né, que essa aqui é a expressão para o cálculo da escala Richter dos terremotos, quanto mais forte foi o terremoto de 2001 em Gujarat, na Índia, que teve, né, um índice de 7,9 na escala Richter, que foi um terremoto bem grande, né, em relação ao terremoto de 1999 que aconteceu em Atenas, que teve uma escala, um valor de 5,9. Então ele quer saber o seguinte, quanto mais forte foi esse terremoto de Gujarat, na Índia, em relação a esse que aconteceu em Atenas em 1999. Pô, você fala, pô, um foi 7,9, outro 5,9, não deu muita diferença. Mas veja, vamos fazer o cálculo para ver, né, o que vai acontecer. Tá? Bom, então a gente sabe, né, que essa aqui é a expressão para o cálculo da escala Richter, e a gente sabe que essa aqui foi o R na Índia e esse aqui foi o R que aconteceu em Atenas. Vamos fazer comparações. Eu quero saber qual mais forte esse aqui, né, que aconteceu na Índia, é mais forte em relação ao que aconteceu em Atenas. Tá? Bom,
Então, basicamente, a gente sabe que o R1, vou chamar aqui de R1, que aconteceu na Índia, né? Ele vai ser um log de A1 sobre T mais B. Quer dizer, esse T e esse B aqui são iguais nos dois casos para fazer o cálculo. Tá? O que vai mudar é o A, que é a amplitude aqui, ó. O A1 e o A2, é isso que vai mudar. Então, eu sei que o R1, que foi lá na Índia, é dada por essa expressão, e ela deu 7,9. E eu sei que o R2, né, que é log de A2 sobre T mais B na Atenas, deu 5,9. A gente vai tentar ver a relação entre A1 e A2, que é isso que o exercício quer saber, né? Quanto mais forte for o terremoto de 2001 em relação de 99, né? Quanto mais forte foi o da Índia em relação ao da Grécia. Então, se eu quero saber a diferença entre eles, né, quero saber qual mais forte foi um em relação ao outro, o que a gente vai fazer é subtrair um do outro. Né? Vou fazer R1 menos R2. É uma diferença de 2 unidades. Mas o que isso significa, né, em termos de magnitude? É isso que a gente vai estar olhando. Né? O que isso significa? Ó? Se eu fizer R1 menos R2, 7,9 menos 5,9, que dá 2. Agora, ó, R1, a gente não viu que é essa expressão, que é log de A1 sobre T mais B? R2, a gente não viu que é essa expressão? É log de A2, está aqui, ó, log de A2 sobre T mais B. Então, eu vou reescrever R1 sobre R2. E eu sei que o resultado aqui tem que dar 2. Tá? Agora, ó, eu já não disse também que esse B e esse B são iguais, né? São valores iguais para poder fazer a fórmula. Então, ó, B menos B dá 0. Então, o B já consegui tirar da brincadeira. Agora, dá uma olhadinha aqui, ó, na expressão que a gente cai. Ó. Eu caio numa expressão que é log de A1 sobre T menos log de A2 sobre T. Veja que é uma diferença entre dois logaritmos de mesma base. A gente já aprendeu isso, né? Isso é uma propriedade. Ó. Isso é a mesma coisa que eu fazer o log do primeiro dividido pelo segundo. Ó, tá? Então, é o que a gente fez aqui. Ó. Então, eu sei que o log de A1 sobre T sobre A2 sobre T é igual a 2, por causa da propriedade dos logaritmos. Tá? O que vai acontecer aqui, gente? Ó, se eu tenho T aqui e T aqui, a hora que eu multiplico em cruz, T dividido por T dá 1. Olha o que vai sobrar aqui para mim. Ó. Que o log de A1 sobre A2 é igual a 2. Tá? Agora, eu sei que a base desse logaritmo é 10. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou usar a propriedade que a gente viu. Ó. Eleva e iguala. Ou seja, ó, 10 ao quadrado é igual a 1 sobre A2. Ou seja, A1 sobre A2 é igual a 100. Então, olha só o que eu descobri. Né? Uma diferença ó, aqui de 2 pontos na escala Richter me deu uma magnitude de diferença aqui ó, de 100 unidades. Tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o terremoto de Gujarat na Índia foi 100 vezes mais forte que o de Atenas. Então, quer dizer, uma escala Richter de 7,9 ela é 100 vezes maior do que uma escala Richter de 5,9. Tá? Então, quer dizer, ela é 10 ao quadrado vezes mais forte, né? Porque a base do logaritmo aqui é 10. Então, por exemplo, se teve um terremoto aqui no Brasil, sei lá, uma escala Richter de 3, e teve um nos Estados Unidos de uma escala Richter de 9, né? Então, a diferença né, de 9 para 3 é 6. Isso vai dar 10 à sexta vezes mais forte o terremoto nos Estados Unidos. É um número muito grande, muito forte. Né? Então, essa é uma das aplicações usadas aí de logaritmos. Vocês vão ter uns exercícios para estar fazendo também. Tá bom? Bom, uma outra aplicação de logaritmo, a gente até viu um pouquinho, é o tempo para um valor dobrar. Tá? Se esse valor, né, aplicações financeiras, por exemplo, são modeladas dessa forma, né? Se ela é modelada por essa função exponencial aqui, ó, Q de t igual a Q0 vezes E, né, número de Euler, elevado a K vezes T, considerando aqui K maior do que 0. Se eu tenho né, um modelo, né, que ele alguma função que é modelada por algum fenômeno que é modelado por essa função, eu vou dizer né, que o tempo que ele vai demorar para dobrar é ln de 2 sobre K. Tá? E o mesmo eu posso dizer para meia-vida. Então, a gente viu lá em funções exponenciais, né, estudando aqueles elementos radioativos, né, que eles decrescem a sua quantidade, né, é decrescente exponencialmente, e geralmente é modelado por essa função aqui. Ó. Eu vou dizer que a meia-vida é calculada por ln de 2 sobre K. Tá? Então, é claro,
para fenômenos que são modelados por esse tipo de função aqui. Tá? Vamos ver um exemplo para finalizar. Peguei aqui o elemento rádio, tá? Por exemplo. Ó. Então eu tenho que o elemento rádio decai exponencialmente com uma meia-vida de 169 anos. Então eu sei a meia-vida desse cara. Né? Quanto tempo uma amostra de 50 gramas de rádio leva para se decompor até uma quantia de 5 gramas? Tá? Bom, pelo que a gente viu anteriormente, né, a meia-vida, então, como isso aqui decai exponencialmente, eu sei que a meia-vida dele, né, é ln sobre k. Né? E como ele decai exponencialmente, eu sei que é esse modelinho aqui que vai modelar esse fenômeno, que é Q0 vezes Z menos Kt. O Q0 é a quantidade inicial, né, de rádio que a gente tinha, no caso era 50 gramas. O H eu sei que é 1690 anos, ó, que é o tempo de meia-vida dele. Tá? A função então que a gente está trabalhando é essa, ó, que é de t 50 vezes z elevado a menos k sobre t. Tá? O que a gente tem que fazer agora é descobrir quem é o k. Né? Mas eu sei a meia-vida, eu sei que a meia-vida aqui, ó, é 1690 anos. Então a gente vai usar isso para avançar aqui no exercício. Então olha só, se eu sei que a meia-vida aqui dele, ó, o H, é 1690 anos, ó, então vou trocar aqui o H por 1690. Multiplicando aqui em cruz, você vai chegar que o K vale ln de 2 sobre 1690. Tá? Bom, se o K vale ln de 2 sobre 1690, então vou trocar aqui esse K por menos ln de 2 sobre 1690. Então, percebam que a gente tem aqui, então, uma equação, né? Ó, uma equação aqui envolvendo um expoente. E eu quero saber, né, quem é esse t aqui para quando a q de t for 5. Então, a gente vai resolver essa equação aqui no caso. 50 vezes z elevado a menos L de 2 sobre 1690t igual a 5. Fala, professor, o que é esse negócio aqui? Isso é um número, gente. Ln de 2 é um número. Tá? Então, a gente quer saber quem é o t, né, que satisfaz essa equação. Tá? Só fazer as continhas. Então, vamos fazer as continhas. Ó. Vamos resolver essa equação. Eu ampliei aqui um pouquinho para ficar mais fácil para vocês visualizarem. E elevado a menos ln de 2 sobre 1690t é igual a 5 sobre 50. Né? Porque eu peguei os 50 que estava multiplicando, passei para cá dividindo. Tá? O 50 estava multiplicando, veio dividir. Bom, o que a gente aprendeu? Que o logaritmo derruba o expoente. Tá? Como a base aqui, ó, desse expoente é o e, eu sei que o ln, o logaritmo natural, ele é o inverso do e. Então, eu vou aplicar ln de ambos os lados. Ó. Vou aplicar ln de ambos os lados. Então, olha o que a gente vai fazer. Vou aplicar ln aqui de ambos os lados da equação. Então, o ln de e elevado a menos 2, a menos ln de 2 sobre 600t, vai derrubar esse expoente, tá? E ln de e, como um é inverso do outro, isso é igual a 1. Então, a gente chega nessa expressão aqui, ó. Menos, tá vendo? Eu derrubei o expoente, né? Vezes ln de e. Ln de e é 1, então eu nem coloquei aqui, né? Que é igual a ln de 1/10, né? Porque aqui, ó, 5 sobre 50 é 1/10. Então, nós simplificamos a expressão, tá? Bom, outra coisa que a gente já sabe, ó, que ln de 1 sobre 10 nada mais é do que o ln de 1 menos o ln de 10. Ok? Ó, eu faço o ln do de cima menos o ln do de baixo. E ln de 1 a gente sabe que é 0. Então, olha que a gente vai chegar aqui, ó. Que t nada mais é, ó. Ln de 1 é 0. Então, ficou menos ln de 10. O menos ln de 2 estava multiplicando. Veio para cá dividindo. O 1690 estava dividindo. Foi para lá multiplicando. Ou eu multiplicamos os lados por 1690 sobre menos ln de 2. A gente chegou que t vale isso aqui, então, ó. 1690 vezes menos ln de 10 sobre menos ln de 2, né? Claro que menos com menos aqui vai dar mais, tá? O que a gente tem aqui, gente? A gente tem um número. Se você for na sua calculadora e bater ln de 10 dividido por ln de 2, vai dar um número. Esse número você multiplica por 1690, tá? E o resultado disso vai ser 5.614. Então, o tempo que uma amostra de 50 gramas, né, de rádio leva
para se decompor até uma continha de 5 gramas, no caso aí, 1.614 anos. Então, olha como é complicado, né? Tudo que decai, né? Principalmente que for radioativo, né? Como que é complexo o tempo que demora para se decompor. Bom, gente, é isso. Espero que esses exemplos aí ajudem vocês. Vocês vão estar fazendo vários exercícios para entender melhor essa questão das funções exponenciais. Boa sorte a todos.